Esse era o nosso objetivo, era classificar no primeiro na geral. Infelizmente, desta vez não conseguimos, infelizmente por aquilo que aconteceu nesta competição e pelo último resultado que tivemos em casa contra o Cerro Porteño, não conseguimos, e o futebol da vida é mesmo assim. Lutamos sempre para ganhar, lutamos sempre para coisas boas, mas às vezes temos que continuar em frente, mesmo quando os objetivos não são o que nós queremos. Tenho a certeza absoluta que vai ser tanta preocupação para nós como para as equipas que jogarem contra o Palmeiras, porque sabem que o Palmeiras é fortíssimo a jogar fora de casa. Seja qual for o adversário, não vai mudar a nossa forma de pensar nem de estar, e tenho a certeza absoluta que também ninguém vai querer apanhar o Palmeiras como bolinha. Há 2 anos atrás, se calhar disse-lhe isso. Disse-lhe que o via com potencial para poder chegar à seleção, mas se ele não transformasse esse potencial em atitude, em ações, em rendimento e performance, não adianta ter esse potencial. Eu não fiz nada mais, nada menos daquilo que é a minha obrigação, que é potenciar os jogadores, tentar ajudá-los, mas volto a dizer, o verdadeiro protagonista, isto é como aos filhos. Há muita gente que aprende através das universidades, do conhecimento e da leitura. E tem outros, que somos se calhar muitos dos que estão no Brasil, que aprendem na universidade da vida. Eu se pudesse sofrer pelas minhas filhas, eu sofria, mas eu não consigo. Tem que ser elas a passarem pelas dificuldades, o que é sucesso e o que é fracasso. E o com o Lopes aconteceu exatamente a mesma coisa. Se me perguntas se fico muito contente por ver 7 ou 8 jogadores na seleção, fico muito contente, que é a valorização daquilo que é o meu trabalho. O Palmeiras fez 4-1 no Júnior, outra equipe que jogou muito bem hoje, o Palmeiras. Teve também um atleta aí se destacando muito, o Flaco Lopes, e ali o Abel falou dele, né, Jean? Assim, cara, a gente tem que destacar mesmo o Flaco, porque se a gente pegar o começo desse ciclo, eu estou falando do começo de ciclo porque o Flaco hoje foi convocado para a Copa do Mundo, para a seleção que é a atual campeã do mundo. É o melhor jogador do Palmeiras nessa temporada. E com todo o mérito. Pode falar, André, pode falar. E com todo o mérito, né? Porque a trajetória dele no Palmeiras foi descrita pelo Abel de uma forma humana, digamos assim, mas o jogador foi a cada mês demonstrando o seu desenvolvimento. Houve um período de birra da torcida do Palmeiras com ele, aí eventualmente ele participou de gols decisivos em campeonato estadual, passou a ser um jogador que sempre acionado, quase nunca titular, mas sempre acionado, dava conta do recado com sobras, sim, fazia gols saindo do banco, fazia assistências, se descobriu, creio que há menos tempo, né, recentemente, que ele também é um jogador que abre espaço para adversários, embora muitas vezes o Abel o critique, dizendo você é lá dentro, não aqui, né? Aquele episódio que o Abel faz um gesto obsceno para ele, também por uma conversa relacionada àquilo que o Abel quer que ele faça e aquilo que o Abel quer que ele não faça. E muitas vezes ele ainda se deixa levar, porque entende que existe um espaço a ser ocupado, uma jogada que ele pode fazer, mas ele é muito bom na preparação para os companheiros. No momento da temporada do Palmeiras, em que houve muita crítica, e não faz muito tempo, em que havia muita ligação direta, muita bola para frente, o Palmeiras ganhava ou empatava, ou seja, deixava de perder, porque o Flaco, além de tudo, é um jogador de ataque que pode ser lançado em diversas circunstâncias e com bolas que muitas vezes não são favoráveis, e ele dá um jeito de disputar com o zagueiro, de parar essa bola no ataque, de preparar uma jogada como uma assistência para um companheiro de ataque chegar para finalizar. O Palmeiras fez diversos gols assim recentemente. E aí tem um trabalho que precisa ser lembrado também, que o Abel não mencionou, mas a gente também não pode achar que o Abel tem que falar sobre todos os assuntos. Claro. E igual, da mesma forma que quando você fala alguma coisa aqui, alguém te manda uma mensagem dizendo, mas você esqueceu de falar que 50 anos atrás também, né? Então não vamos fazer isso com o Abel. Mas o trabalho do departamento de futebol do Palmeiras, com todas as suas competências, para que o Flaco ganhasse corpo, ganhasse músculos, ficasse um pouco mais pesado para esse jogo cruel dentro da área e nas cercanias da área, que é muito de empurra-empurra, que é muito de ombrada, está fazendo valer a pena. Sem isso, o Flaco nunca poderia ver uma Copa do Mundo de tão perto e disputá-la como ele vai fazer. Se ele não tivesse crescido do ponto de vista de peso e músculo, ele não seria o jogador que hoje foi convocado pela seleção argentina, não teria a impulsão que tem, não seria bom na jogada aérea ofensiva e defensiva como ele é, e não seria o cara que marca a presença dentro da área da forma que ele tem feito.
esse jogador foi contratado, o jogador que foi contratado era um. O jogador que foi convocado hoje é outro. É isso. Mérito, Isso que eu falei de ciclo. muito mérito dele, mas mérito também da forma como o Palmeiras o desenvolveu. E, sobretudo, eu acho que esse é o grande destaque, por não tê-lo negociado no momento em que o River Plate chega, depois de uma temporada ruim, quando a torcida estava pegando no pé. Então, acho que isso é sempre bom lembrar também, né? Que tem muito jogador que, se você dá tempo e que se você tem a convicção de que o cara tem a qualidade, e acho que, de fato, assim, era até compreensível que o torcedor, ao ver o Flaco jogando, não visse nem a qualidade técnica que ele tem mostrado jogo a jogo. Hoje foi um negócio absurdo, né? Porque ele está fazendo tudo. Ele está driblando, ele está dando passe, ele está finalizando. Olha esse tipo de jogada. Quer dizer, é um tipo de jogada que você jamais imaginaria que ele faria pela ponta, né? Ele joga muitas vezes como um meia atrás de um atacante, outro que fica à frente, mas a partir do momento que o Vitor Roque deixa o time, ele não teve mais este companheiro com essa característica. Muitas vezes jogou como centroavante. Agora, ele está fazendo tudo e a verdade é essa. Houve uma pressão para que ele fosse negociado no momento em que o River Plate faz a proposta para levá-lo, e era uma boa proposta, porque certamente o River também sabia o potencial que existia ali, ainda que adormecido. E o Palmeiras falou muito também, né, de questões psicológicas, da maneira como ele não tinha se adaptado ao Brasil e tudo mais. E a aposta deu muito certo, porque realmente ele está jogando muita bola. E ser convocado para o ataque da Argentina, eu vou te falar, não é fácil. Você ser convocado para a defesa da Argentina hoje, eu diria que tem mais espaço ali, né? Quase tranquilo. É quase tranquilo, né? Mas é uma necessidade. O Otamendi está indo. O Otamendi está indo, acho que isso resume muita coisa. É uma defesa, né, já de muitas Copas, já de jogadores experientes, mas quase que só a experiência tem ali. Então, a defesa é uma coisa. Agora, o ataque realmente não é fácil, né? Tem briga, tinha disputa, caras importantes ficaram de fora e o Flaco Lopes foi porque está jogando a bola que a gente viu ele jogar hoje, por exemplo, mais uma vez. Olha o tamanho do feito do Flaco Lopes. A última vez que um jogador argentino atuando no futebol brasileiro foi convocado para a seleção argentina, Tevez e Mascherano. Que vieram numa situação atípica. Olha, e a gente está falando de 2005, Jamais. 2006. E a caminho da Europa já só Exato. de passagem. Exato. O legal no Olha Flaco é quanto que tempo. ele tem um cara de 1,88 m, então geralmente atacante assim, você imagina que ele é só o empurrador ali, a bola vai passar, ele vai enfiar o pé na bola. Ele não vai, ele vai ficar centralizado. Essa foi a primeira impressão que ele O causou. que ele está fazendo é... Aí quem vem o Abel. Provavelmente, tudo que o Abel falou na coletiva é o desenvolvimento de um jogador que ampliou suas possibilidades e por isso está indo à Copa. Senão não iria. Só um cara estático ali, não acredito. E ele é um cara... As assistências e a convocação foi divulgada um pouquinho antes do jogo. Mas ele já sabia, não é que ele passou a brilhar porque alguém falou pra ele. Foi divulgada meia hora antes. Ele até dá na entrevista à Paramount depois do jogo, ele fala, não saiu a lista oficialmente ainda. Quer dizer, acho que dando a entender que ele já sabia, mas dizendo a lista oficialmente não saiu. E aí o repórter até fala para ele, não, saiu sim, você está convocado, parabéns e tal. E ele fica feliz, mas enfim, a impressão que eu tenho é que de fato, embora... ele não tenha visto que a lista tinha saído hoje, oficialmente, ele já sabia, né? E é legal, sim, tem um jogo. Acho que a Argentina ganha muito com ele. Ele vai ser o titular? Não. Mas pode jogar bastante na Copa. É que olhando as características do Julián Álvares, Lautaro, Giovanni Simeone, ele é diferente de todos, né? Ele é uma outra característica. Sim. Aliás, ele é o que ocupa mais espaços do campo e o que tem mais característica de um jogador que você precisa, de repente, ter uma bola alta na área para dar aquela resvalada, além de saber jogar fora da área. Já falou atrás do atacante, caindo pelos lados agora em velocidade, ou seja, o Scaloni leva um jogador em grande fase e um jogador de características diferentes dos outros atacantes que ele tem à disposição, né? Sim. Outra coisa com relação ao Flaco, daqui a pouco a gente tem que fazer um intervalo, falar da história do Neymar também, né? Com relação ao Flaco, quando chegou o Vitor Roque e a dupla logo deu liga, muito se falava, o Vitor Roque potencializou o Flaco e tá dando certo, e o Vitor, né? Um vai se alimentando ali do outro. Então, quando o Vitor Roque sai, ainda se levantou a possibilidade, poxa, agora o Vitor Roque não está mais, o Flaco vai sentir. Não. Sabe o que é isso, William? Esquece. Fala, prova que a gente cria um monte de teoria baseada no que acontece,
mas não sabe o que aconteceria se aquilo fosse desfeito. E acho que o caso do Flaco é isso. Porque é óbvio que a impressão que deu foi essa mesmo. Claro. Que um potencializou o outro, até por isso que eu falei, como o Flaco não é um jogador de área, de ficar lá parado esperando bola e fazer gol, aliás, são poucos os centroavantes hoje que são assim, né? Quer dizer, é mais raro. Que é um preconceito do futebol antiquado, porque antigamente o jogador de 1,88 m, atacante, a tendência é que ele fosse um cara lento e de área. Então. Só que com o desenvolvimento da parte física, o André falou, você ganha musculatura, você fica um jogador mais rápido, fica um jogador mais forte e você pode fazer mais coisas no campo quando você tem qualidade. Então a visão que tinha sido Flaco era do cara de área porque era o cara alto. Agora, mas assim, nunca foi exatamente isso. Exato, acho que assim, e tudo bem, ele é o centroavante, ele é vamos dizer, o 9, entre aspas, do time, quando o Vitor Roque não está, porque ele é o mais perto dessas características que existem no elenco, tirando o Vitor Roque, que também não é um cara parado de área. Então, assim, eles formavam, no momento que eles brilharam tanto juntos, eles estavam formando uma dupla de ataque, né? E aí, assim, com a ausência do Vitor Roque, a dúvida foi, ele vai ficar agora na área, ele vai ficar... E não, ele continua saindo, ele continua, às vezes, né, voltando e deixando que os pontas invadam a área para finalizar, ou como no jogo de hoje, isso é mais raro, mas, né, arrancando pela ponta esquerda e aí cruzando para o Arias. Então, assim, é um jogador que realmente vive uma fase muito boa. E eu não sei se o torcedor do Palmeiras tem que torcer para ele jogar muito não na Copa. É melhor não, se né? ele Deixa jogar no muito banco, na né? Copa... Parece muito não. Eu tô brincando, evidentemente. É claro que, assim, até para o Palmeiras é bom que isso aconteça, evidentemente. Mas, realmente, se ele joga, né, em jogos seguidos numa Copa do Mundo, que a gente repete, vai ter um nível mais fraco no seu começo, o cara brilha numa Copa do Mundo, obviamente que os olhos crescem. Ele não é um jogador ainda daquela idade, passou da faixa, não dá mais para ir para o futebol europeu. Para fechar, bom, então o Palmeiras passou em segundo lugar no grupo, que é uma coisa inédita, sempre passando em primeiro e com margem, com sobra. Dessa vez teve algumas dificuldades, mas acabou passando em segundo. E o Abel fala na coletiva sobre a questão de jogar fora de casa, jogar dentro de casa, porque ele é questionado sobre isso, né? E ele fala que não tem essa, né? O Palmeiras já conseguiu classificações fora de casa também, enfim. De verdade, olhando o time do Palmeiras, muda muito ou depende do confronto, André? Aí é que tem que ver. O Palmeiras é um time que, com esse treinador nessa fase de tantas glórias, se tornou um visitante muito problemático. Mas muito problemático. Desde o começo, né? Aquela decisão com o River Plate, resultado completamente fora do que é o normal, golear o River Plate fora de casa. Tudo bem, houve problemas aqui na volta, mas... Sim, foi 3 O jogo foi a Avejaneda, era um jogo sem torcida, mas também com meio campo de garotos que ninguém imaginava e que detonou o River em boa fase fora de casa, né? E aqui no futebol nacional, o Palmeiras também tem sido notabilizado por ganhar muitos pontos fora de casa, por ser um adversário muito complexo, porque muitas vezes eu creio o jeito que se joga, o jeito que o Palmeiras joga e o que acontece com as equipes quando elas são mandantes facilita para que o Palmeiras possa esperar sem tanta responsabilidade. O tipo de futebol que o Palmeiras pratica, como visitante, é um problema. E o Palmeiras faz isso muito bem. Há quem não goste, eu pessoalmente não acho legal, não acho bonito, mas o que isso importa? Então, são escolhas de jogo que o Palmeiras faz e estrategicamente são importantes e se revelam produtivas fora de casa. Então eu acho que o Palmeiras é um segundo colocado, eu concordo com o Abel. Ele usou o verbo apanhar, né? Isso. Muitas equipes não vão querer apanhar o Palmeiras na bolinha. Ele está se referindo à bolinha do sorteio, claro, né? Não está querendo diminuir o futebol de ninguém. Mas é verdade, muitos times que ficaram em primeiro não querem, desde já, ser adversário do Palmeiras. Não só por essa qualidade como visitante, mas pelo tipo de equipe que o Palmeiras é. Intervalinho aqui no Linha de Passe, vamos para o YouTube e na volta o assunto do dia aí, Neymar. Hein? Posso fazer um pedido pro pessoal do YouTube? Pode, um pedido educado? Sim, quem Palmeiras e Cruzeiro e Flamengo vão pegar amanhã no sorteio? Manda que eu leio. Eu já volto, quer que eu volte agora? Sim. Coquinho do Palmeiras. É mesmo? Você acha que o Palmeiras tem levado, assim, um pouco de sorte?